Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com mais um episódio da Escobar Engenharia Legal e é uma honra ter você conosco. Me chamo Thaís Escobar, sou engenheira civil e advogada. Estou ao lado do engenheiro Celso Escobar e hoje contamos com a ilustre presença do presidente do CAL Paraná, arquiteto Milton Zanelato, e a arquiteta Dulce Fritzen. Na ocasião, faremos um bate-papo a respeito das atribuições dos profissionais de arquitetura, ética profissional e a atuação do CAL no Paraná. Passo a palavra ao Celso. Bom dia a todos, um prazer, uma satisfação receber o Milton, receber a Dulce aqui. E a gente vai mudar um pouco. Aqui o podcast é mais voltado para engenharia, estrutura, coisas de patologia. Mas assim como já recebemos o presidente do CREA e já tivemos juntos também com o Milton em reuniões anteriores, hoje é dia de podcast com o Milton aqui, né, nessas considerações a respeito do profissional de arquitetura. Então vamos iniciar perguntando algumas coisas para você, né, e o que nós estávamos aqui comentando já de início era essas áreas de sombreamento entre as atribuições do profissional de engenharia civil e de arquitetura. Existem dúvidas aqui, até minha, não que sou já um profissional sênior, como é que fica esse sombreamento? Até onde o arquiteto pode assinar projeto de estruturas de 4 pavimentos? Nós temos arquitetos aqui fazendo isso na região, podem assinar obras especiais, pontes, obras de rodovias ou pavimentação. Qual é a limitação do arquiteto para fazer essa anotação de responsabilidade sobre esse tipo de obra? E da mesma forma você pode estender a dúvida que ocorre é se o engenheiro civil pode assinar um projeto arquitetônico na prefeitura e nos órgãos competentes de um prédio, da mesma forma, de um hospital, de uma obra importante. Passo a palavra para você primeiro. Tudo bem, Celso, Thaís, Dulce. É uma grande satisfação estar aqui nesse podcast, conversar um pouco com os ouvintes aí, a gente tirar um pouco de dúvida e bater um papo sobre isso. Mas vamos lá responder a pergunta, né? Na verdade, assim, é um processo muito complexo. Tanto que não existe solução simples para um problema complexo. A gente tem, desde a época lá da criação do sistema CONF-CREA, nós tínhamos essa questão das atribuições que eram conjuntas. Até num determinado momento chegou a ter uma resolução, que na época a gente chamava que era a resolução 1010, que começou a dar um balizamento entre cada uma das áreas de atuação exclusivas, principalmente das profissões do sistema CONF. Com a saída do CAL, do sistema CONF, houve uma decisão na própria lei de criação do CAL, onde as áreas de sombreamento deveriam ser decididas em forma conjunta entre os dois conselhos. Então, tanto o CAL quanto o CREA tem que sentar numa mesa e colocar exatamente o que um vai fazer, o que outro vai fazer. Enquanto a gente não chegar nessa solução, prevalece a maior área de abrangência. Então, assim, na prática, hoje, está um pouco, quase que cada um pode fazer um pouco de tudo. Tanto que nós temos na justiça, isso determinado, que o CREA não pode fiscalizar os arquitetos e o CAL não pode fiscalizar os engenheiros enquanto não houver essa questão da discussão do sombreamento. Daí vamos voltar um pouquinho antes nessa questão do sombreamento. Da onde que vem e qual que é a premissa básica para definir isso? São as diretrizes curriculares nacionais. São as diretrizes curriculares nacionais de todos os cursos que determinam a tua capacidade de atuar numa determinada área. É lá nas diretrizes curriculares que determina, por exemplo, na área de saúde, o que um médico faz, o que o fisioterapeuta faz, o que o enfermeiro faz, o que um biomédico faz em cada uma dessas profissões. Como o nosso sistema foi um sistema durante muitos anos, décadas aí, a gente estava desde 1930 mais ou menos, e a gente foi sair do CAL em 31 de dezembro de 2010, do CREA, né, com a criação do CAL. A gente ficou aí quase 80 anos aí juntos, né? Então, essa separação, obviamente, não é uma separação fácil. É que nem um casamento de 80 anos se separar. O que é bem de um, o que é o bem do outro, o que um pode fazer, o cachorro é meu, o cachorro não é meu, quem que vai ficar... A discussão é longa. A discussão é muito longa e complexa. Então, hoje existe uma comissão de harmonização entre o sistema CONF e o CAL para tentar fazer essas mediações. Isso inclusive já foi pauta no Congresso, inclusive a CETASP do Congresso,
já teve intermediando, inclusive, algumas dessas conversas para ver se consegue chegar numa solução. Vamos à parte prática disso por enquanto. Os arquitetos têm atribuição profissional, a gente tem cerca de 263 habilitações profissionais diferentes dentro da arquitetura. Então vai desde patrimônio, paisagismo, restauro, projetos, interiores, estruturas, ar-condicionado, elétrica. Claro que com algumas limitações. Por exemplo, na elétrica, o arquiteto só pode fazer baixa tensão, a gente não pode fazer alta tensão. E existe uma outra questão dentro do conselho, principalmente que envolve o código de ética, o que é atribuição e o que é competência. O conselho sempre, o arquiteto, até porque a nossa profissão é uma profissão generalista, então não foi separado a arquitetura do urbanismo, do paisagismo, do restauro, como houve algumas divisões dentro da própria engenharia, que hoje você tem aí centenas de habilitações diferentes dentro da engenharia, onde cada uma foi para a mecatrônica, cada uma foi para uma área de especialização específica. Então, dentro da arquitetura, sim, o arquiteto pode fazer desde um plano diretor a um design de joias, mas ele tem a habilitação para isto, não necessariamente que ele tenha competência para isto. Então, o conselho, dentro das atribuições nossas, que é extremamente importante, nós fiscalizamos a partir do momento que o profissional se diz competente. Isto é um ato próprio do profissional, então na hora que ele assina o registro de responsabilidade técnica, RRT, ele está assumindo que ele tem competência. Então assim, o arquiteto tem habilitação para fazer um projeto de pegar lá o Califa, lá 163 andares, sim, ele tem habilitação para fazer um projeto estrutural de um prédio de 163 andares. Ele tem competência? Não. Aí é uma decisão individual. Até ele pode ter feito mestrado, doutorado, especialização, estruturas, foi se aprofundar porque ele gostava e ele de fato tenha, beleza, é um direito dele. Claro que a partir do momento que ele assume que ele tem competência e houver uma imperícia, uma negligência ou qualquer situação, ele vai ser penalizado correspondente à responsabilidade que ele assumiu. Isto pode ser, não precisa ser de um prédio de 160 andares. Ele vai fazer uma casa térrea e ele diz que ele tem competência para fazer o projeto estrutural e essa casa cair, ele vai responder. Não só eticamente, como civil, criminal, em todas as esferas. Então, aqui a gente precisa da intervenção da Thaís, porque hoje está muito mais judicializado do que algum tempo atrás. E no caso de aparecer um vício oculto, aparecer alguma coisa com laudo, né, responsabilizando esse arquiteto, ele vai ser mais penalizado aí, Thaís, em função dele não ter essa atribuição, essa competência, né, de maneira legal? Tudo ele vai ter que provar, né? Se ele foi contratado e ele diz ser competente, ele tem que provar que ele tem essa competência. Ele fez uma pós-graduação, um curso, alguma coisa que... Então, a pergunta ele vai ser responsabilizado de maneira mais forte, por exemplo? Caso ele não tenha? Caso ele não tenha. Apareceu um vício oculto numa casa e o engenheiro civil foi o causador. Ele já tem, mas ele tem atribuição profissional, é o engenheiro civil que normalmente calcula o projeto estrutural. Então ele vai responder de uma forma. Mas quem fez foi um arquiteto que nem deveria, ou usualmente não acontece do arquiteto assinar esse projeto estrutural. Isso vai pesar contra esse arquiteto mais do que contra o engenheiro? Então, o processo funciona de tal maneira. Quando o advogado faz uma petição inicial, a gente está indo para a esfera civil aqui, não criminal, não administrativa, não trabalhista, esfera civil. Que o lesado, o usuário do imóvel, entra com o processo judicial, se faz uma petição inicial. O advogado, ele coloca várias teses, várias legislações, né, ele pode usar normativos, NBRs, enfim. Se ele colocar essa tese a mais, não é uma atribuição deste profissional, né? Porque quem vai avaliar aí essa questão profissional, essa ética e tal, caberia, acredito, ao CAL. Mas aí é uma tese a mais para julgar, né? O juiz pode considerar e penalizar a mais ou não, né? Então, até vou perguntar isso, inclui a Dulce. O que eu vejo é que esse proprietário que foi lesado, ele acaba entrando com um processo contra o profissional lá no CAL ou no CREA. Já viu isso, Dulce? Eu já presenciei algumas situações também. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, né? Obrigada pelo convite. E acredito que nessa situação em que se encontra, vamos voltar ao exemplo da casa, o cliente, na realidade, ele se torna um leigo
né? Vamos analisar o lado do cliente. Ele se torna um leigo. Aconteceu alguma patologia, aconteceu alguma coisa, ele vai se cercar das pessoas que tiveram a atribuição, a responsabilidade, né, de fazer essa execução, digamos assim. E nesse caso, acredito eu que se é uma corresponsabilidade, existe um conjunto de responsabilidades ali, né? Às vezes pode ser o profissional, às vezes pode ser o material utilizado, pode ser o local, a sondagem que não foi bem feita, né? Aconteceram várias situações que não haviam sido previstas, que isso também acontece, e pode gerar todas essas situações. Então, acredito que também que cada caso é um caso, né? Mas acredito que existe uma corresponsabilidade de todos os profissionais e situações envolvidas para a execução daquela obra, né? Até por isso, a nossa responsabilidade numa obra de 5 anos. Né? Isso tu se torna responsável pelaquela obra durante 5 anos. Eu queria fazer um adendo que a Dulce trouxe aqui, muito interessante, que em alguns casos até o usuário responde, né? Você já pegou o cliente que ele fala, não, quem vai comprar o material sou eu? Ele se torna incorporador, então ele responde também. Exatamente. Sim, a minha preocupação é que, assim, por o CREA, quando vai acontecer um processo contra esse profissional que é o causador do problema que está acontecendo, né? Uma vez comprovado isso, e o que eu tenho visto é que alguns advogados, além do processo civil, entram num processo dentro do CREA para suspender o registro desse profissional até 2 anos, se não me engano. A gente teve com o presidente do CREA uns dias atrás, ele comentou que é 2 anos o máximo que eles estão aplicando suspensão. Isso já está acontecendo com o CAL ou não? Eu fui pegar minha colinha aqui, até porque essa questão judicial, dentro do próprio conselho a gente tem o código de ética. No próprio código de ética a gente tem aqui, ele é dividido em princípios, regras e recomendações. Então algumas assim, regra, fez isso automaticamente é punição. Você não fez RRT do projeto, é punição. É obrigatório a emissão de RRT em toda a obra. O princípio são coisas um pouco mais norteadoras. E as recomendações, ela pode ter, numa mesma situação, um atenuante ou um agravante de acordo com a possibilidade. Então, por exemplo, assim, eu estou fazendo lá um projeto de uma casa, fiz o projeto da casa da Thaís, mas o projeto demorou, a gente começou a fazer, a Thaís viajou, pegou Covid, esse projeto que era para ter sido feito em 1 mês, demorou 1 ano, 1 ano e meio até ela bater, porque daí caiu a arrecadação, ela não tinha dinheiro para dar continuidade, esse projeto se arrastou. Vamos dar um exemplo. E no meio desse projeto, às vezes mudou uma legislação, mudou o código de postura do município, mudou a lei de zoneamento, e às vezes aconteceu que na hora que terminou o projeto vai fazer, agora esse projeto não dá para fazer. Qual é a situação que acontece? Bom, é um atenuante porque houve uma mudança de legislação, às vezes ali. Então você fala, tudo bem, você comeu bola, você deveria ter se atualizado, mas entendemos que é uma legislação extremamente recente. Ou às vezes é uma legislação ainda que está sob júdice, sobre interpretação, se podia de um jeito ou de outro. Mas agora acontece, às vezes numa mesma situação, um agravante. Você chega lá, às vezes uma NBR 9050, que tem décadas já de acessibilidade. Daí o cara vai lá e vai fazer uma clínica e ele não atendeu a acessibilidade. Então você fala, é um agravante. Porque você foi negligente, porque a norma já está extremamente consolidada, altamente conhecida, não foi uma alteração da norma. Então, dentro dessa própria questão de julgamento de processo ético, quando a gente vai fazer, a gente tem o que a gente chama de dosimetria da pena. E a nossa pena pode chegar, inclusive, à cassação de registro profissional. Dependendo qual foi a incidência, a gravidade e às vezes a repetição de reincidência. Assim, uma coisa é o cara fez um caso, daí ele tomou uma advertência. Depois ele foi lá e fez mais um. Às vezes você passa para ter uma suspensão. E ele foi lá e continua insistindo, pode sim se chegar à cassação. Um julgamento em plenário ali. Então, claro, existe todo amplo direito de defesa e contraditório, há toda uma série aí para ser. Então, a gente tem julgamento em comissão de ética, do plenário, depois isso tem mais o plenário do CAL-BR, então a gente tem pelo menos 3 instâncias diferentes para recorrer, apresentação de. Então, é feito oitivas, é feito apresentação de provas, contraprovas, tem todo um rito legal, porque, obviamente, a gente está julgando, às vezes, a vida de um profissional. Mas
eu tenho que dar uma má notícia, o conselho não existe para passar a pano na cabeça de profissional. Até faço um adendo aqui, existe uma falha nas instituições de ensino, que eles não dão essa visão, né, das penalidades aí para o profissional, tanto de engenharia e de arquitetura, né, essas cadeiras de legislação, até puxando a sardinha para o lado da Thaís aqui, o profissional ele está lá muito enfocado com a parte técnica e de repente ele inicia a vida profissional, em alguns anos ele se obriga a ir pegando mais projeto e acontece aquilo que a Dulce deve saber bem, que tem profissionais que assinam a RT de execução para tirar o alvará e depois não acompanham a obra. Mas para poder fazer preço, eu tive que entregar o alvará na mão. E aí eu já atendi casos onde a locação foi feita no terreno do vizinho, onde houveram casos graves assim, e é duramente penalizado o profissional que assina essa RT de execução. Então, se alguém, arquiteto ou engenheiro, assinar a execução, ele deve realmente fiscalizar a obra, deve estar atento a tudo, porque a penalização é forte. E isso não é orientado da maneira correta lá nas instituições de ensino. Então, isso fica aqui um chamado para melhorar essa questão. Se me permite só fazer, para deixar uma coisa bem claro, conselho profissional, não só CAL, OAB, medicina, conselho de enfermagem, de economia, serve para proteger sociedade. A função de um conselho é proteger a sociedade. A sociedade é o terceiro de boa-fé, é o leigo que não entende da profissão. Então, assim, quando a gente entra num ambiente, você entra num shopping, você não para ver, será que esse shopping vai cair? A gente dá um exemplo muito claro, assim, para as pessoas. Quando você se acidentou de carro numa estrada, teu carro se acidentou grave, veio a ambulância, você está indo para o hospital. Você não chega lá no hospital e diz, opa, médico, deixa eu ver aonde você se formou, deixa eu ver se você tem competência para me atender. Não, você tem uma sensação de segurança de que os profissionais que vão te atender são qualificados, têm competência. Por quê? Porque existe uma estrutura governamental, que são os conselhos, que fazem fiscalização profissional para que, de fato, você tenha essa segurança, para você não entrar com medo que você vai entrar num prédio, será que o elevador vai cair? Será que o prédio vai cair na minha cabeça? Será que a hora que pegar fogo, a saída de emergência está funcionando? Então, conselho profissional serve para proteger sociedade. Quem protege profissional é o sindicato. Não vou nem entrar na discussão de se sindicato, sindicalista, comendador de criancinha, se é comunista. Não é essa a questão. A estrutura oficial pela nossa Constituição é quem defende o profissional é o sindicato. O conselho de classe serve para proteger a sociedade. E é isso que a gente tem que fazer. Por isso que a gente não pode passar pano na mão de mau profissional. E até porque isto afeta, inclusive, os outros profissionais. Infelizmente, eu vou fazer um exemplo que é bem drástico, mas chocante, mas todo mundo vai entender rapidamente. Nós tivemos um caso de estupro dentro de uma sala de parto. Vocês lembram qual era a profissão do cara? Anestesista, exatamente. Sim. Todo mundo lembra. Você lembra o nome do cara? Não. Mas todo mundo... Então, assim, hoje todo mundo está com medo de anestesista. Então, o Conselho de Medicina tem que atuar muito fortemente para proteger os demais anestesistas. Que eles não tem nada a ver que o cara teria que estar preso, tinha que estar na cadeia um cara desse. Mas este cara atingiu toda a categoria. Sim. Então, uma imperícia de um profissional... que o conselho daí, mas coitado, o conselho tá caçando o título desse. Sim, o conselho, a função dele é proteger a sociedade para que um cara desse não coloque em risco todo um outro sistema, outros profissionais sérios. Então, assim, claro, como eu falei, a gente tem que dar direito de defesa, temos que apurar toda a responsabilidade, por isso que a importância de RRT e ART, porque é lá que você define e assume a tua responsabilidade publicamente junto a um órgão federal, é lá que se diz, sou responsável da obra, sou responsável do projeto, sou responsável do projeto de bombeiro, você vai dizer tudo o que você vai fazer, de qual é a obra, o que é, para quê? Inclusive se o proprietário chega lá e muda, opa, a minha esfera terminou aqui. Eu vou te dizer, a gente já teve um caso muito grave aqui no Paraná, onde, eu não vou citar a cidade, mas onde a gente teve uma casa onde a arquiteta tocava a obra, mas ela tocava 400 obras junto, então ela tinha um pouco desta questão de não fazer um acompanhamento pleno. Foi alterado, era uma casa em talude, então foi retirado o talude, e que era a escada de entrada, para fazer garagem. Eles fizeram
contenção. Não fizeram. Daí o que aconteceu? A obra já quase pronta, desabou esta rampa em cima do filho do proprietário, que veio a óbito. Nossa. Então o CAL teve que apurar todas as questões envolvendo para entender se era a arquiteta responsável, quem que era responsável, quem que mandou fazer aquela rampa, quem que autorizou a retirada do talude. Então você tem que apurar. E daí assim, depois se diagnosticou que na verdade o único problema da arquiteta foi que ela não deu baixa da RRT da conclusão da obra. Porque essa rampa foi feita depois de concluída a obra, sem autorização, com alteração do projeto arquitetônico, autorizado e encomendado pelo proprietário. O proprietário mandou o pedreiro fazer. Não, pode fazer, executa aqui, não, pode tirar a cava aqui, faz. Claro, ele teve a maior penalização possível do planeta. Ele sofreu as consequências. Ele sofreu a maior consequência de tudo isso. Mas, para você ser correto e justo, a gente teve que ver. Mas onde que houve o problema? Quem que era o responsável do quê? Quem que fez aqui? Então, foi um processo gigantesco. Então, por isso que o Conselho colabora, inclusive, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com o Ministério Público, com Justiça e tudo mais, para que a gente deixe sempre muito as claras de quem que é a responsabilidade de cada um, para que a gente possa apurar e aí sim fazer a fiscalização profissional de retirar, inclusive, do mercado os maus profissionais ou os não profissionais. Deixa eu fazer um adendo aí, eu ia dar um outro exemplo, mas já vou aproveitar esse teu exemplo aí. Vamos supor, caso o profissional estivesse na obra ainda, certo? E o arquiteto falaria que não é possível fazer. Ele vai lá, pega um documento do proprietário que ele se responsabiliza por isso. Isso tem validade jurídica? Na verdade, o proprietário não pode. Nós temos lei. Você só pode fazer obra se você tiver atribuição profissional. Leigo não pode construir. Assim como um leigo não pode chegar... médico, eu não gostei, eu vou operar minha esposa. Você não pode. Isso é exercício ilegal da profissão. Mas ele o proprietário fala assim, pode ser responsabilizado. Se exato. ele fizer, mesmo que tenha um documento, isso pode não eximir o arquiteto. Isso, mas tipo assim, o que eles... A Thaís tem que entrar aqui. Thaís, geralmente ele fala, a obra é minha, eu faço o que eu quiser. Não, daí o que seria o correto? O arquiteto vai falar, então, a partir de agora, estamos rompendo o contrato, porque você está desrespeitando contrato e legislação, estou me retirando da obra, a partir de agora, a tua obra não tem responsável. Se você executar, você vai, inclusive, responder por sua conta e risco, legal, né? De profissão. E daí, inclusive, o próprio profissional pode denunciar o CREA, pode denunciar aos órgãos municipais, inclusive para fiscalizar, e se o cara continuar a obra, embargar a obra. É proibido você ter uma obra sem responsável técnico. Claro que a gente vê na prática que isto é um pouco diferente, mas a gente não pode compactuar com a negligência. Eu vou intervir aqui, eu vejo nos arquitetos, e depois nós vamos chegar naquela questão que os arquitetos constroem mais lá fora do que aqui no Brasil. O arquiteto sofrer durante a execução porque o proprietário quer que tire a parede, e às vezes é uma parede estrutural, ele não quer contratar um profissional da área de estruturas para dar uma consultoria, e o arquiteto sofre, não, temos que tirar, esse pilar está incomodando, e às vezes não vem o engenheiro ali para dar o suporte para isso, e aquela pressão em cima do arquiteto, e ele não quer perder o cliente, ele acaba assumindo um risco que pode ser gravíssimo com tudo isso, entendeu? Então, essa questão tem que ficar bem clara, para que o profissional, principalmente o profissional recém-formado, ele não pode ceder, ele tem até um certo limite que ele pode ceder para esse proprietário e depois falar, não, olha, aqui já foge da minha alçada, você vai contratar um outro profissional para dar essa consultoria, ou então não vamos fazer, porque senão ele está correndo o risco de retirar uma parede estrutural ou fazer uma abertura, como a gente já tem visto alguns casos, fazer aberturas grandes em construções de bloco estrutural, construções que não poderia acontecer, e depois chega no problema. E aí o proprietário fala, mas eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto. Bem isso mesmo. E aí responsabiliza o profissional que assinou a RT de execução, aí alguns advogados colocam em conjunto um grupo, até mestre de obra, engenheiro, pessoal, tudo junto no polo passivo para atribuir aí quem vai pagar esse dano. É que o problema da nossa profissão é que todo mundo acha que a construção civil é coisa simples, né? Até um pedreiro faz. Então, qual a responsabilidade? Quando você, eu gosto de sempre dar exemplos de outras áreas que daí as pessoas entendem. Por exemplo, chega lá uma moça e fala, eu quero fazer um aborto. Mas o corpo é meu, o filho é meu. Não, existe lei. Se o médico fala, mas é que ele me exigiu fazer o aborto. Mas o paciente quis.
Não é, a gente não consegue pensar num exemplo desse. Não existe isso, por exemplo, numa situação dessa. Ele vai dizer, tá, mas se foi estupro, se foi o feto morreu e você tem que fazer um aborto para tirar, a mãe tá... Então existem os limites legais que é permitido isso. Dentro dos limites legais, o médico pode fazer. Fora dos limites legais, não faz e não abre exceção. Ah, mas eu quero abortar. O problema é teu, eu não vou fazer isso. Então, quando a gente vem para a nossa profissão, e daí assim, as pessoas, a arquitetura mata, a construção civil mata. Por exemplo, você pega lá no Rio de Janeiro, aconteceu um caso desse. Aí eu quero tirar esse pilar do meio da minha sala. Era um pilar estrutural, derrubou um prédio inteiro. Daí assim, o profissional, às vezes ele por questão de ganhar quinhentão de um projeto, o cara vai arruinar a vida dele inteira. O cara vai pagar uma indenização por todos os proprietários. Esse cara faliu, esse cara morreu. O cara vai passar o resto da vida dele pagando indenização porque ele foi querer ganhar quinhentão. Eu falo assim, com todo respeito ao motorista de Uber, mas assim, se não quer ter responsabilidade, vai virar Uber. Vai virar pacoteiro de mercado, porque daí a tua responsabilidade... É grave, mas é isso. E veja que aqui na nossa região a gente tem bastante caso. A gente tem profissional sendo exigido dele. Vamos colocar mais um pavimento em cima. O pedreiro, o mestre de obra chega e fala, não, isso aqui aguenta 5 pavimentos. Fundação é boa. O que tem embaixo? Não sei, mas aguenta 5 pavimentos. Pode fazer o piso de cima. E aí fazem... Eu entro na etapa seguinte. Depois que trinca tudo, aí o pessoal aparece lá no escritório. Mas eu gosto. Quem gosta ganha dinheiro, né? Então, fica feliz. O que a gente poderia fazer? O que o CAL poderia nos auxiliar para que a gente tivesse mais maturidade? Eu vejo que falta muita maturidade. A gente sempre fala, principalmente nos novos profissionais que estão no mercado, né, de realmente entender. Por que a gente sempre coloca, e tu deve de saber que isso já é praxe, e a gente sempre fala, você vai numa consulta médica, antes de ver o médico, você já deixou o quinhentão lá, né? E o arquiteto não, ele vem, ele tira ideia, ele faz anteprojeto, ele vai. Meio que uma prostituição isso. Isso eu acho que o CAL tinha que debater mais forte em cima disso para que essa classe pudesse ser mais unida e a gente pudesse ter mais respeito, vamos dizer assim. Você vai no Paraguai aqui, atravessou a ponte, o arquiteto é um doutor, eu já dei aula lá também, e o arquiteto é um doutor, o arquiteto é extremamente respeitado, o que ele falou é lei. E na nossa região, no nosso país, isso não acontece. Essa intervenção era boa para você. A gente estava falando antes aqui que o Brasil é exceção. Em qualquer outro lugar, inclusive no Paraguai, nos Estados Unidos, o arquiteto acompanha a obra. Ele tem o poder de mudar alguma coisa no prédio. E o engenheiro civil, que é o calculista, o projetista de estrutura, ele vai fazer o projeto estrutural, mas ele não tem condição de dizer, olha, muda essa caixa, essa janela, vamos acomodar isso aqui. O gerente do projeto, o cara que executa lá fora, o que manda na obra é o arquiteto. E no Brasil inverte. No Brasil é o engenheiro civil que está lá na obra e que vai cobrar do arquiteto, vai cobrar dos outros profissionais. Existem bons gerentes de projetos que são engenheiros civil sênior, a gente concorda com tudo isso, mas o que você deve ajudar aqui e nos informar melhor, por que o Brasil é essa exceção? Aqui o arquiteto, ele não vai para a obra, ele não constrói, quem constrói é o engenheiro civil, e no mundo inteiro é diferente, é o arquiteto que está nessa ponta aí. Vamos lá. Polêmica adiante, mas vamos lá. Porque a gente também não pode, às vezes a gente fica falando só doçuras e não entra às vezes na raiz do problema. Então vamos começar pela a dúvida da Dulce. Então assim, o conselho tem feito, por exemplo, a gente tem um fórum de coordenadores onde a gente tem tentado fazer uma conversa permanente com os coordenadores de curso para ir qualificando um pouco mais. Então, por exemplo, nossa comissão de ética tem algumas aulas que a gente tem dado nas faculdades para mostrar um pouco mais dessa realidade prática e não só teórica a respeito de um código de ética. Então a gente tem feito um trabalho justamente quando a gente vem fazer esse rotas, que é isso que a gente está aqui hoje, que a gente vem para o interior com toda a estrutura, fiscalização, conselheiros, atendimento, palestras, a gente vem justamente para mostrar um pouco isso e normalmente a gente vai nas faculdades fazer, normalmente para os alunos que estão ali no 5º ano, 4º ano, a gente dá uma aula, às vezes pesado, porque a gente mostra esses casos práticos, desde de arquiteto que teve suspensão, que já teve cassação, das responsabilidades civil e criminal, para ele entender que a partir do momento que ele se forma, a atribuição profissional dele é a mesma do que era do Niemeyer.
Ele pode fazer a mesma coisa que o Neymar fazia. Ele talvez só não tenha CAT para licitação, mas ele tem a mesma atribuição do que eu, do que qualquer um. Então não tem essa. Ah, mas eu sou recém-formado, eu não vi. Desculpa. Não, no país, ignorância é crime. Você não pode dizer que, eu não sabia que não podia matar e eu matei. Você vai responder igual. Eu não sabia, eu não li o código de ética do conselho, eu não sabia que eu não podia mentir para o meu cliente, eu não sabia que eu tinha que ter perícia para na hora que eu peguei um hospital que eu tinha que planejar corretamente, eu nunca fiz. Você vai responder. Você vai responder igual. Não, a lei não é tolerante porque você tem 1 ano, ou 10 anos ou 100 anos de formado. Então a gente tem trabalhado um pouco para conscientizar esses alunos, fazer o que a gente chama da valorização profissional, mostrar as competências, qualidades, que sim, o cara tem que ganhar, o cara pode ganhar dinheiro, e aí entra a questão do próprio honorário, que não adianta você se vender. A gente tem um arquiteto, conselheiro que dá curso de precificação e fala, sempre vai ter alguém cobrando mais barato que você. Isso é regra de mercado do capitalismo. Sempre vai ter alguém que vai cobrar mais barato que você. Então, se você não mostrar o teu valor, e aí esta é a vantagem, a gente tem que aprender, inclusive com a medicina, que deixa o quinhentão, e até a profissão perto da gente, corretor de imóvel. É um curso, não é uma graduação, você faz lá um curso de 6 meses, 1 ano, e se eu perguntar para vocês aqui, qual é a taxa de corretagem? 6%. 6% no Brasil inteiro, do preço de venda. No Brasil inteiro. E eles conseguem manter um padrão e não recua, não recua, não recua. Estão na nossa frente. E o arquiteto e engenheiro tem vergonha. Quando a gente vai dar preço para as pessoas, você olha assim, então vai custar, daí você olha, o cara fez 15, 12, 8, tá bom, pode ser por 8. A gente tem medo de dar preço, coisa que do médico fala assim, preço da consulta é isso, acabou. Não quer? Vai. Mas eu falo. Que precisa mudar. Na medicina, teu pai lá infartou, daí chega lá no cardiologista e fala, você precisa de consulta, eu preciso para hoje, meu pai infartou hoje. 12 mil reais. A consulta? A consulta. Você vende carro, vende casa e não quer nem saber. Daí ele fala, e a cirurgia vai custar 300 mil reais para pôr aqui as pontas de safena. Você faz. E não pensa 2 vezes. Você vende. Se tiver casa, carro, você vende. Fala, calma aí que eu vou lá no banco financiar. Deu arquiteto, o cara vai fazer um investimento, às vezes, de uma vida inteira. O cara vai gastar, às vezes, 1 milhão numa obra. E daí o cara tá barganhando. Pergunta se ele vai lá no material de construção e diz, não, veja esse material. Essa cerâmica aí, acho que não vale tudo isso. Pago metade. O cara não faz isso. Não. O cara não faz isso. Ou, se quer essa cerâmica, o preço é esse. Mas o nosso serviço dá a impressão que isso não tem valor. Então, só que a nossa responsabilidade é gigante. Até porque o arquiteto e o engenheiro que estão na obra, que inclusive fazem que diminua. O nosso preço, isso eu falo assim, sem medo de errar, a gente se paga em qualquer obra. O arquiteto e o engenheiro. Mas vou contratar o Zé Cuier, o Tião não, o cara é um mestre excelente. Daí na hora que você vai ver na planilha o que você gastou de desperdício de material, que o cara gastou fazendo o recorte, porque o cara não fez uma paginação correta de piso, que só da cerâmica que ele gastou cortando lá, quebrando e ajustando, às vezes numa obra é maior do que o valor do projeto. Exato. Daí o cara fica remendando, daí o cara vai fazer, passa um monte tem de vício oculto aí que depois vício. Vai aparecer e o custo do reparo vai ser muito maior do que aquele do início da contratação. E daí não dão valor. E a gente tem brigado para isso. Eu só queria ainda falar do Paraguai para não fugir a pergunta do arquiteto e do engenheiro. Já voltamos aqui. Só para não dispersar demais o assunto. A questão é a seguinte, a arquitetura, ela vem lá milenar. Quando o homem entrou numa caverna e ocupou o espaço, ele estava fazendo arquitetura. Na hora que a gente faz a primeira intervenção, então você pega lá as cavernas rupestres lá com pintura, onde o homem falou, não, aqui agora é meu lar, vou aqui acomodar, vou limpar, vou tirar, vou pôr uma pedra aqui, vou tapar a entrada para não pegar vento, me proteger da chuva. O homem já fazia arquitetura. Então a arquitetura é uma profissão milenar. Claro que ela foi evoluindo. Você pega lá da Revolução Industrial, onde a técnica, e você pega lá as igrejas góticas, medievais, era tudo empírico. Eu vou construir, e tinha competição entre as catedrais, qual era maior, porque atraía mais gente e mais dinheiro. Como que fazia? Não existia cálculo estrutural. O cara fazia, constrói aí. Chegava lá na hora que ia pôr o telhado, na hora que as forças
comprimiam e travavam e tudo mais, caía. Não deu. Então faz o seguinte. Tentativa e erro. Aumenta o tamanho da parede. Forte, aumenta o tamanho da parede para ver se aguenta. Então não existia a ciência por trás disso. Com o advento da tecnologia e da ciência, principalmente, a gente começou a ter a técnica. Então, disso vem a questão das engenharias. Por isso que a engenharia é uma profissão muito mais recente. Se pegar, por exemplo, mesmo, o Aleijadinho, que é um grande construtor, inclusive, você pega lá nas igrejas em Minas Gerais, você vê que ele fazia o desenho na escala 1:1. Então, ele pegava no chão, desenhava no chão o desenho que ele queria, daí o pessoal ia colocando as pedras e ia entalhando as pedras em cima do desenho para um. Não existia. Hoje o que a gente tem, a topografia, fazer lançamento topográfico com amarração georreferenciada, trena laser. Não, então era tudo improvisado. Com o advento da tecnologia, justamente as engenharias tomaram um papel maior, tanto que a gente consegue hoje fazer arranha-céus, estruturas que no passado jamais se imaginou. E no Brasil, especificamente, as engenharias, quando começou, as primeiras escolas de arquitetura e engenharia, você se formava arquiteto e engenheiro. As escolas navais, as escolas militares eram as primeiras. Então, se colocou tudo num balaio só. E quando houve a grande modernização do Brasil, também se colocou a engenharia na frente, porque era tudo novidade. Não, temos que ter engenharia, porque lá estão fazendo Torre Eiffel com aço, quem que vai fazer o cálculo disso? Estão fazendo edifícios em Nova York, tudo. Se colocou tudo junto. E nesse momento a engenharia se destacou mais no Brasil e alavancou e acabou se empoderando disso. Então, no Brasil, tanto que a própria criação do sistema Confecre é uma aberração. Se vocês verem, não existe outro conselho multiprofissional no Brasil. O único multiprofissional que tem era da engenharia, agronomia e arquitetura. Você não tem isso na saúde, você não tem isso, por exemplo, nas áreas administrativas. De economia é um, de contabilidade é um, de administração é um. Mas é tudo administrativo. Não, cada um tem sua área. Na área de saúde, odonto, fisioterapia, educação física, enfermagem, medicina, odonto, cada um deles, biomedicina, cada um deles é um diferente. Então aqui no Brasil houve essa confusão, então começou uma disputa de mercado interno, em vez de você ter uma delimitação Isso funcionou durante muitos anos, né? Não funcionou, tanto que a gente está na briga, mas tudo bem. Mas a gente sobreviveu desse jeito. Mas sim, é necessário, principalmente para você fazer uma proteção correta da sociedade, aí eu volto à função do conselho, é que a gente tenha isso muito claro. Para que quando houver um problema, e daí os advogados que ganham dinheiro em cima da gente nisso, que de quem que é a culpa? A culpa é de quem? Então, você precisa delimitar as responsabilidades, até porque hoje, graças a Deus, a gente evoluiu, inclusive o Código do Consumidor, entre outras leis, porque é um leigo, para ele entender quem que é ele não sabe quem que é a responsabilidade. Esse vício oculto é o pedreiro, é o projeto, é a execução, ele só sabe que ele tem um problema. Que está dando infiltração aqui no telhado dele, tem uma goteira em cima da cama. Ele precisa que resolva. Então, eu até faço uma parte aqui. O que está acontecendo? E a gente vê isso até numa pesquisa da Thaís, né? Está havendo uma evolução geométrica no número de processos que está acontecendo no Brasil. E aí entra essas mídias sociais, a facilidade de você ter essa informação de acesso. Então antes era tudo muito complicado, acontecia um problema, um vício oculto, uma patologia mais grave na obra, a pessoa ficava sem saber, né? Até ir achar um advogado, fazer um laudo era uma barreira, né? Para daí iniciar um processo. Hoje em dia, com a informação, a velocidade da informação, rapidamente você sabe quando acontece uma patologia grave, alguma coisa, está ali disponível com todas as informações, de tal forma que hoje tem muita gente fazendo laudo, tem muita gente entrando com processo contra incorporadores, profissionais, e a gente tem que se adaptar a esses novos tempos, né? Senão quem vai ganhar dinheiro é só a Thaís e os advogados. Pronto. Aí, o advogado é um investimento, viu? Um exemplo disso, por exemplo, você pega nos Estados Unidos e mesmo fora do Brasil. Seguro, você ter seguro profissional. Já tem isso no Brasil, ainda é muito recente. Isso é uma coisa interessante. E até o seguro na contratação para a obra inteira. É o Performance Bond da Thaís aí. Né? Ela trabalhou com isso no tema dela de
Um dos temas dos meus trabalhos finais. Essa é uma coisa que a gente devia importar de fora, que é o seguro inteiro. Existe o seguro de obra, inclusive de obra pública aqui, mas ele é parcial e não dá essa garantia total. Lá fora, o seguro de prazo e de preço, né, tem a terceira ponta no contrato, que é a seguradora que manda, ela garante o preço e garante o prazo. Qualquer alteração aí, a seguradora responde por isso. Então ela é muito importante e a gente não vê isso no Brasil. Eu sei que existia um projeto que ficou parado lá, até era do Rubens Bueno, ficou parado lá no Congresso e não foi para frente, mas essa é uma coisa que deveria vir, porque quando você fala da seguradora, a solução passa por isso aí, né? Então, e tem mais um ainda, por exemplo, você pega nos Estados Unidos, é muito constante, por exemplo, você contratar alguém para dar o laudo na conclusão de obra. Você contrata um terceiro. Inclusive quando você vai alugar um apartamento, quando você vai comprar um apartamento, quando você vai vender, você tem uma empresa que você compra para dizer, eu quero que faça um laudo do meu apartamento para eu dizer... A gente já ofereceu esse serviço, é interessante. O único senão, a desvantagem é que se estende a entrega. Você começa a ter um checklist bem grande, então aquela entrega que estava sendo prevista e uso para ser janeiro de 2023, ela vai acontecer em maio de 2023. Mas porque segurança. Vai ser num checklist, né? Vai com lupa. É o que eu tenho observado aqui com as pesquisas, né, que eu faço do mestrado, que são processos judiciais envolvendo a construção civil, que não se tem a entrega do manual do proprietário, não se faz esse checklist da entrega da obra, e está muito comum hoje em dia, não é mais o advogado porta de cadeia, né? Agora é o advogado porta de obra. É o cara que sabe que aquele condomínio, aquela construção de habitação social, aquela obra nova, tá para sair, ele já fica ali esperando, que ele sabe que... Inclusive, tem até alguns advogados, pela pesquisa que eu fiz, que não é daqui, não é do Paraná, que eles ficam sabendo com... financiadoras, né? Aquele condomínio vai sair. Aí eles dão lá o tempo de 2, 3 anos e vai lá visitar. Com certeza, alguma manifestação patológica vai aparecer. E o que a gente usa como defesa do profissional do ramo da construção civil também é a falta de manutenção. Aí vem como é que alguém do interesse social, né? Aquelas pessoas que fazem parte daquele condomínio vão ter recursos para fazer a manutenção. Então vira aquela briga louca. Até teve um posicionamento que a Dulce passou aqui para mim, como funciona, né, o julgamento, enfim. Isso depende muito, é o juiz que decide cada caso, né? A gente nunca vai dizer, não, esse responde, aquele responde, é por isso, porque cada caso é um caso. Então fica muito no entendimento do magistrado. Então é muito difícil a gente se posicionar, falar, não, esse está errado de fato e ele vai responder. Depende. Claro. Eu acho que a solução passa pela seguradora, vai começar aí pelas as obras maiores, né? Existia uma restrição aí do Congresso em aprovar isso, ainda está dessa forma, mas é só ver o que acontece lá fora. Lá eles não têm problema, nem de prazo, nem de preço, porque tem esse performance bond aí. Sem contar que o tempo de projeto lá é muito maior que o tempo da execução, que aqui é o contrário, né? Projeto rapidinho e execução. Aí fica mais sujeito a patologia, vício oculto. O Brasil também tem uma outra característica. Infelizmente hoje a porta de entrada de emprego é a construção civil. Já foi em outras épocas mercado, lanchonete, padaria, que o cara vai ser chapeiro, vai ser atendente. Hoje o mais desqualificado, você vem imigrante, vem foragido, vem o cara que é analfabeto, o cara vai na construção civil. É a porta de entrada de emprego no país. Então você pega, por exemplo, no Brasil, você tem assim um preço de mão de obra muito baixo, mas um desperdício e erro muito grande. Então assim, uma obra aqui no Brasil e nos Estados Unidos, no final das contas é quase mesmo, porque a mão de obra é lá embaixo, qualificação extremamente baixa, mas desperdício, prazo, tudo faz com que seja o preço, às vezes, de uma obra nos Estados Unidos, onde você tem um profissional qualificado, claro, um valor bem mais alto, valor de remuneração, né? De remuneração maior, só que a obra de fato acontece como planejado, então por isso que a obra lá normalmente é mais rápida, porque não é empírico, hoje choveu, que faz? Vamos esperar a chuva passar, né? O cara vai lá e pinta, porque eu não sabia que não podia pintar, rebocar aí quando estava chovendo. Então você tem um problema ainda da construção civil, que é uma porta de entrada ainda de mão de obra. Que a mão de obra desqualificada. Desqualificada. Então o cara entra como assistente de pedreiro. O que você vai fazer? Vai puxar saco de cimento. Você puxa do barracão para aqui, puxa.
Depois que você aprendeu a puxar, sabe o que é o cimento, o que é areia, o que é cal, daí você vira o ajudante. Vai encher o balde aqui para mim. E daí o cara vai crescendo dentro da obra, mas o cara não teve uma qualificação. E, inclusive, a gente tem grandes problemas na construção civil, que o cara não tem qualificação nenhuma, daí o cara não sabe o que é um EPI, ou por que ele tem que usar EPI. Então, a construção civil ainda não... tanto que você vê assim, você tem fintechs, você tem startups em tudo que é. E o mais precário ainda, que não consegue evoluir, a gente ainda está na época analógica, não está nem no digital, é a construção civil. A gente não consegue ainda no Brasil avançar de ter protocolos, projetos seguidos. O projeto dá a impressão que é uma lenda urbana que fica lá no escritório do responsável técnico lá e... Essa é uma questão, né, debatida anteriormente. Até houve uma iniciativa que era ter as escolas técnicas fazendo uma qualificação desse tipo de profissional. E pelo meio do caminho a escola técnica virou universidade de engenharia civil, e aí ficou aquela lacuna ali, quem que faz essa ligação entre o profissional que é mais desqualificado e o engenheiro e o arquiteto. E hoje temos uma quantidade grande de profissionais de engenharia ou de arquitetura, e lá na outra ponta a mão de obra desqualificada. E nesse meio tempo fazendo essa intermediação, um mestre de obra, um encarregado de obra, que é muito valorizado, estão ganhando mais do que os profissionais de engenheiro, porque tem uma oferta grande de engenheiro e arquiteto, e ele aprendeu na prática, né? Aí essa lacuna aí deveria ser pensada, né? Se nada contra a escola técnica formar engenheiro civil ou arquiteto, mas deveriam existir, além dos cursos de graduação de técnico de construção civil, eu acho que cursos menores, né, de tempo menor para qualificar essa mão de obra e melhorar essa condição para não acontecer esse desperdício, essas perdas e diminuir esse custo aí. Mas eu queria pegar um gancho disso, que é o que eu falei. Ele aprendeu na prática. Então ele aprendeu, sei lá, que eu fazer um pilar de 30 por 30 aguenta prédio de 4 andares. A vida inteira eu fiz, a vida inteira nunca caiu. Daí ele muda, às vezes daí ele sai, por exemplo, de uma área aqui de Foz, ele vai lá para Paranaguá, que é um outro tipo de solo totalmente diferente. É um ambiente agressivo. É um ambiente agressivo. Mas é que eu sempre fiz e não caiu. Sempre tem a primeira vez, né? Então esse é o problema. Por isso que a gente tem ciência. Por isso que a gente tem um profissional que estuda para falar, opa, calma aí, vamos fazer a sondagem aqui. Não, aqui. Ou você está fazendo... Daí fala, aqui eu vou jogar então o dobro, já que ele é empírico. A gente tá voltando usa o sentimento ali. A época medieval, quando os caras construíram as igrejas, assim, nunca... Só que assim, naquela época talvez se tolerava que morria gente na obra. Hoje não é mais. Hoje você tem ciência. Hoje você consegue fazer, a gente teve a oportunidade de acompanhar o pessoal fazendo uma estação brasileira lá da Antártida, lá num ambiente de menos 40 graus, com vento de 200 quilômetros, e fazer através de projeto, através de cálculo, para que a base funcione lá perfeitamente, com coleta de captação de água, energia, tratamento de esgoto, com ambientação, clima, acústica e tudo mais, porque a ciência está por trás disso. Então, assim, entendo que às vezes parece que o mestre de obra, e de fato ele é mais valorizado às vezes que o profissional, mas isso é uma falácia. Isso é comprar gato por lebre. Não é. Na prática, o engenheiro, o arquiteto, tem um papel fundamental na obra, inclusive para diminuir riscos, diminuir custo de obra. Porque assim, a gente tem, basicamente assim, se corrigir algo no projeto custa, quando você está fazendo na ideia, quando você está fazendo no anteprojeto, custa 1. Depois que você está com o projeto aprovado, custa 10 para fazer a correção. Quando você está na obra, custa 100. É uma escala absurda. Então, assim, uma escala geométrica, tem até um nome, a lei de Sitter. Então, assim, é por isso que lá você primeiro tem que resolve tudo, pensa tudo no projeto, na ideia. Antes de eu dar entrada em prefeitura, tirar o alvará e tudo, vamos perder tempo aqui no projeto que é barato. Aqui é barato. Eu não estou pagando equipe de pedreiro, não tem risco. Aqui a gente pode pensar, pirar, fazer, mudar, desmudar, fazer outra forma. Aqui é o momento que tem que fazer. Na obra, não é momento de acertar. Essa história de compatibilização de obra. Eu abri a porta e bateu no pilar.
Ah, eu esqueci de ver onde eu ia passar o esgoto e agora eu tenho uma viga de 20 centímetros que eu fiz esbelta, mas eu tenho um cano de 100 para passar. Daí o cara faz aqueles perda de carga. Ou chega lá um mestre de obra e fala, não, fura essa viga. Não, passa aqui no meio da ferragem que não tem problema. Não, tem muitos, pode desabar a obra. Entendeu? Então, assim, a sociedade, infelizmente, o Cal fez uma pesquisa, Datafolha 2021, 83% das obras do país não tem nem arquiteto e nem engenheiro. Tudo isso, Tudo isso. Muita obra, né? É muita 83%. 83%. A gente avançou. A primeira pesquisa que foi feita em 2015 era 85%. A gente avançou, mas ainda é muito longe. Claro, você tem autoconstrução, você tem moradia popular, você tem multirão, mas você tem... não sei se vocês escutaram o começo do ano passado, que vazou um áudio de uma advogada lá, gaúcha. Fala, eu quero o cara manda o orçamento e falou, mas tudo isso por um desenhozinho. Não, isso aí eu vou pagar para o meu mestre de obra, ele executa a minha obra inteira. A mulher é advogada e ela... então não é só pessoas de baixa renda que não valorizam. Tem pessoas de alta renda e que mesmo assim querem economizar no profissional. E como que o Cal poderia nos ajudar para que a gente tivesse uma maturidade, conseguisse colocar isso para a sociedade, que Foz do Iguaçu é super pequenininha, ajudando a F, que eu acho que isso seria até uma atribuição da F também, para que a gente pudesse dar esse esclarecimento maior. Porque o que eu coloco exatamente para o meu cliente, assim, vamos fazer todas as alterações necessárias para que isso seja, o projeto venha super tranquilo na obra, para que seja executado assim. Exatamente a minha fala. Aqui custa barato, aqui a gente, né, o papel aceita tudo, depois na obra você tem que quebrar e refazer. Mas mesmo assim, eu estico a trena, eu estou passando por uma situação dessa, eu ponho, eu puxo, eu mexo, eu falo, dou o escalímetro para o cliente levar para casa, explico, levo no local, faço de tudo para ele ver. Aí chega na obra, mas isso não ficou legal assim. Não tem, sabe? Não tem. A obra é minha, eu faço como eu quiser. Aí eu cheguei e disse, olha, eu acho então melhor você vender do jeito que está aqui, vamos comprar outro terreno, agora você tem mais maturidade. E a gente faz, eu me coloco nessa posição, entendeu? É a mesma coisa, aquele terraço que era para só ser coberto, não, mas agora eu tenho toda essa área aqui, vou querer fazer um espaço gourmet aqui. E aí? Essa é a pergunta de 1 milhão. Na verdade, assim, não existe uma solução simples. É uma solução de médio para longo prazo. Infelizmente, eu vou voltar assim, forma de resolver isso, educação. Infelizmente, até faço a intervenção aqui de novo. O número de vagas para graduação na escala técnica, eu tenho que fazer uma parte e dizer, os melhores profissionais que estão saindo no mercado, até depois de formado na engenharia, é aqueles que começaram já cedo numa escola técnica no ensino médio. Eles saem bons profissionais, que eles emendam o ensino médio ali, aprendendo construção civil na escola técnica no ensino médio e emendam com a engenharia. Saem bons profissionais de obras. Só que nós temos um número reduzido, né, desses profissionais. Você tem ali poucas vagas, a gente tinha que ter mais escola técnica no nível médio e alguns desses profissionais vão ficar fazendo a ponte entre aquela mão de obra desqualificada e o engenheiro ou arquiteto e também os engenheiros que emendam a escola técnica ensino médio com graduação de engenharia civil, aí bons profissionais também. Então acho que ali é uma das áreas que a gente pode melhorar e ter uma parte da solução desse problema que está sendo levantado aqui. E eu vou complementar. Quando eu falei ali educação, sim, a gente tem que ter cada vez melhores profissionais. Você pega hoje, tem a carga horária, na verdade a gente teria que ter muito maior dos cursos de graduação. Hoje o pessoal está desesperado que quer entrar no mercado de trabalho. Nossa, 4 anos, daí cria um tecnólogo para fazer em 2, 3 anos. Na verdade, claro, a gente tem avançado a cada... Tem uma pesquisa lá, acho que a cada 10 anos a gente produz conhecimento mais do que nos últimos 100 anos. Então, assim, a gente tinha que estar aumentando. Hoje, a faculdade tinha que estar de 8 anos para a gente ter, de fato, uma formação. E a gente tem que ter uma educação melhor, inclusive, do cidadão.
O cidadão tem que entender. Por exemplo, no país a gente tem problemas assim, lei que não pega. Não existe. Lei é lei. Lei é lei, não tem que pegar. Lei é para ser cumprida, para ser respeitada. A gente tem que, no Brasil, fazer alguns absurdos. Por exemplo, tem que ter lei para obrigar o cara a usar cinto de segurança. Eu tenho que te obrigar a salvar a tua própria vida. Uhum. A gente tem que ter lei para ter cadeira especial, fila especial em mercado, porque o cara não respeita um idoso. Daí eu tenho que ter uma lei para dizer pro cara, tem empatia com o cara que tá com 80 anos. Uhum. Deixa o cara passar na frente. Não, tem que fazer lei para ter cadeira em ônibus lá, porque as pessoas não dão prioridade. Eu sou que sou mais radical. Para mim deveria ser 100% dos assentos de ônibus são preferencial. 100%. Se tiver um idoso de pé, tem que levantar. O problema é que isso é uma questão muito mais ainda de sociedade que a gente tem que evoluir. Então, assim, a gente tem que evoluir inteiro em sociedade. Essa história de jeitinho brasileiro, que acham que é engraçado, isso é uma porcaria. É uma maldição. A gente não tem que dar jeitinho. O cara não tem que fazer chuncho. O cara não tem que... eu peguei troco a mais no mercado. Oba, me dei bem. O cara cobrou quilo da picanha por quilo de carne moída. Opa, eu não vou falar que o cara marcou errado. A gente tem que ter uma sociedade onde a gente tem um compromisso maior com todo o nosso país para a gente evoluir. A história de... Eu falo para aluno, beleza, quer colar na prova? Pode colar. O problema é teu, porque a hora que você for lá para o mercado de trabalho e você tá achando que você está perdendo um mês da tua vida porque você vai ter que estudar, porque você vai ter que deixar de ir para balada, você vai chegar lá, desculpa, não tem dó, vão te prender. Mas eu só bebi um pouquinho, daí eu bati o carro e matei 3, qual que é o problema? Foi só uma caipirinha, foi só uma drogazinha, eu não achei que ia dar problema. Sim, as pessoas têm que entender que num país que a gente está, existe responsabilidade. Existe. Então, assim, se existe um profissional qualificado, não é a troco de nada. Não é porque, eu quero fazer reserva de mercado. Vocês estão fazendo reserva de mercado. Não, estou te protegendo. Claro. Eu falo assim, você não quer ter esse tipo, vira cabeleireiro, vira confeiteiro. E mesmo assim, esse cara tem responsabilidade. Porque se você fizer uma intoxicação alimentar, você vai responder. Então, assim, existe... isso aqui não é jogo de videogame que eu tenho 5 vidas, que eu posso brincar, eu vou jogar lá GTA, eu atropelo as pessoas, acho engraçado. Não é uma vida de fantasia do Instagram, que eu só posto as coisas bacanas. A gente fala para o aluno, inclusive de Instagram, você não pode ir numa casa cor e chegar lá porque você quer se promover em cima de um outro profissional, você chega lá e faz aquelas... Nossa, que ambiente horrível. Não, isso é infração ética. Uhum. Mas eu fiz na internet minha liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão. Você está afetando um outro profissional, você está difamando um outro profissional. Mas eu nem citei o nome dele, mas fez uma live mostrando... Então, assim, a gente tem que ter mais responsabilidade enquanto sociedade. Então, por isso que isso é um projeto que não depende só do CAU, isso depende de todo um pacto social que a gente vai melhorar e tem que começar pela educação. Entendeu? Tem infantil, inclusive. Educação infantil, ensinar desde pequeno. Um exemplo disso, hoje, é extremamente educação de trânsito para criança. Para criança, desde o início, você tem que atravessar na faixa. Sim, teu pai tem que usar cinto de segurança, tem que respeitar. Senão, amarelo não é para atropelar pedestre. E se tiver uma pessoa lá que está atravessando a faixa, mesmo que está o sinal aberto, não te dá o direito de atropelar. E nem ficar buzinando. Tem que ter mais cordialidade e urbanidade. Então, assim, é um processo que, sim, todos demorado, temos, né? Demorado. A nossa cultura. Todo mundo tem responsabilidade. Desde aquela coisa de jogar papel no chão. Tem ONGs que fazem aquela história que os caras pintavam assim, o oceano começa aqui no bueiro. Então não adianta você, eu faço minha parte. Daí você não recicla lixo, você joga lixo na rua, daí quando chove você reclama que deu enchente. Uhum. Daí, sim, mas e a tua parte? Então, assim, infelizmente, a solução de muitas dessas coisas não vai só ser o conselho que vai resolver. Tanto que qualquer conselho, você pega a briga dos conselhos, a gente tem um problema de desvalorização profissional em todos.
É que as pessoas têm dificuldade de entender. Não é que as pessoas têm dificuldade, a pessoa quer dar um jeito, ela quer fazer, ela sabe que tem um advogado, ela sabe que tem um médico, mas o cara quer dar um jeitinho. Eu quero tentar, eu vou lá tentar negociar. Eu falei, não existe milagre. Não existe milagre. Aqui é muito simples da gente entender algumas coisas. Você vai para o Paraguai e você vai comprar um pendrive de 50 centavos, você não pode esperar a qualidade de um pendrive de 10 reais. Mas daí o brasileiro não. Ele quer se iludir que ele está comprando um negócio que ele sabe, é aquele negócio, golpe tá aí, cai quem quer. Mas ele quer se iludir que ele vai pagar R$1.000 para um profissional fazer um projeto de uma casa de 1 milhão e achar que esse profissional vai se dedicar, que o cara vai estar lá todo dia na obra, que ele vai estar acompanhando, que ele vai estar... Não é. Não tem como, Às vezes a gente fala isso pro profissional, mas você não achou estranho? O cara te dá um projeto de graça, você achou o quê? Que o cara tá fazendo caridade? Uhum. Não tá. Ou o cara tá te passando a perna, ou o cara vai te entregar um serviço condizente com o que você está pagando. Isso aqui eu levanto até uma situação onde existem profissionais, né? A gente observa isso, que eles entregam só o projeto arquitetônico e uma anotação de outros projetos. A gente já observou isso, né? E depois acontecem os problemas. Então vem no pacote uma assinatura do arquitetônico, do estrutural, do hidráulico, né? Até o alvará de construção, mas só vem a anotação de responsabilidade. É uma infração ética grave, depois as consequências vão aparecer para frente. Isso mesmo. Eu queria perguntar para Dulce, né? Não perguntar, pedir, na verdade, para Dulce e para o Milton, sugestões, né, para arquitetos que estão iniciando ou aqueles que já estão no mercado de trabalho e estão passando por algum tipo de dificuldade, principalmente nesse momento pós-pandêmico que a gente, né, enfrentou. Uhum. Dicas? Dicas. Eu acredito que competência, ética, né, sejam as duas palavras principais quando você quer alavancar a sua profissão, né? Como todo mundo sabe, né? A Estágio tem 35 anos no mercado e essa foi sempre a nossa prioridade. E eu acredito que se cercar de bons profissionais, né? A gente teve uma palestra muito linda e o que ele fez, o Lori fez, ele foi se juntar com profissionais que ele admirava, né? A gente sempre dentro da sala de aula, a gente fala, comecem, que nem o Escobar falou agora dos cursos técnicos, quando não dá isso, comecem já a faculdade trabalhando dentro de um escritório de arquitetura. Comecem vendo como que essas coisas acontecem, vão a campo, vão à obra, né? Porque o papel aceita tudo, né? Então, quando você faz um projeto, se você colocou os dormitórios todos no lado oeste, o cliente não tem essa noção que esse não é o lado principal de colocar os dormitórios, que não é o lado correto. Às vezes dá, às vezes não dá, mas sempre que possível fazer a forma correta. E tem dúvida? Pergunte para um profissional mais experiente, né? Porque dentro da sala de aula a gente leciona lá no 9º período já, né? Mas aí eu coloco algumas situações. Você sabe fazer uma churrasqueira? Você sabe que tem que fazer o gargalo para a fumaça subir, por que ela não sobe, por que ela desce, porque tem umas coisas mínimas. Aí os alunos ficam assim, será? Será que eu sei? Será que eu não sei? Aí eu falo, vocês vão se formar, a coisa que vocês vão querer fazer primeiro por ter, entre aspas, menos responsabilidade é a arquitetura de interiores. Mas quebra uma parede, tira um pilar do lugar, vê se você não vai ter problema, ter que chamar o Escobar para socorrer. Então é assim, é ter responsabilidade, ter ética, ter a competência do que, como o Milton aqui deixou bem claro, ter a competência do que você vai fazer e se cercar de profissionais colegas. Jamais dentro do nosso escritório de arquitetura não veio um ex-aluno e perguntou, prof, como é que eu resolvo isso? E a gente está à disposição, porque o mercado é para todos. Aquele que vai se sobressair no mercado é aquele que vai ter mais competência, que vai... O preço baixo, aquilo que nós também estávamos colocando aqui, ele não se sustenta muito no mercado. Ele vai fazer uma obra aqui, vai fazer outra obra aqui, uma hora vai dar problema, se ele não tem essa competência. E eu acredito que isso, claro que um escritório de arquitetura com uma equipe, ele vai ter um custo maior agregado no seu trabalho do que um que tem o laptop e vai para baixo da árvore. Então, isso é uma coisa, mas para que você se consolidize no mercado e que você não venha a errar,
se cerque das leis, né? Se cerque de tudo que é possível, né? Volte no banco escolar de novo, todos os profissionais estão ali, nenhum professor, o professor que está dentro da sala de aula, ele é um professor que está ali para auxiliar o aluno. Ele jamais vai pensar, o professor, o arquiteto que entra dentro da sala de aula, que é um professor que está executando obra hoje, ou mesmo os que não estão executando obras, jamais vai se negar ou vai tratar aquele aluno como um concorrente. Eu sempre dentro da sala de aula, eu chego, uma andorinha sozinha não faz verão. Quanto mais pessoas nós tivermos formados da mesma profissão e estivermos agregados ao mesmo resultado, propondo o mesmo resultado para a sociedade como um todo, acredito que nós seremos bem mais valorizados. Então a dica é essa, recém-formado, tem dúvida? Sai correndo perguntar. Se cerque das leis, se cerque de tudo. Já ouvimos aqui que o cliente sendo corresponsável não vai nos eximir de nenhuma responsabilidade. Essa colocação que ele fez de que a gente vai ser responsável até que você deu baixa na RT, que é extremamente interessante. Às vezes a gente nem, no decorrer do tempo, etc. e tal, nem lembrou de dar baixa na RT, e aí você continua com aquela responsabilidade ou corresponsabilidade, né? Dependendo de todo tipo de projeto também. Eu acho que desde plantar uma árvore, plantar uma planta, plantar alguma coisa, você tem que saber o que você está fazendo. Porque a raiz da árvore pode te dar problema no muro. A raiz da árvore pode te dar problema entrando embaixo da viga depois da fase adulta, né? Ou qualquer outra situação que possa ocorrer, um tipo de pintura. Esse lance de projeto de fachadas agora, que é uma coisa mais recente, né, Milton? É uma coisa super interessante também, que às vezes a gente não leva isso para dentro da sala de aula. E isso é de extrema importância também, né? Eu acho que é mais ou menos isso. O que você acha, Milton? Você colocou alguns pontos bem importantes. Primeiro que nós não somos concorrentes entre um e outro. Na verdade, nós somos colegas de profissão. Porque, por exemplo, tem arquiteto que vai para uma área de paisagismo, um que vai para a área de interiores, um que vai para a área de fachadas. E chega lá, às vezes, um projeto mais complexo, se precisa de profissionais especializados. O próprio Lori, lá na palestra, mostrou isso. Então, tem gente que é especializada em iluminação, tem gente que é especializada em acústica. Então, os profissionais têm que trabalhar de uma forma ética, justamente para depois você poder ter. Às vezes, a gente já teve, por exemplo, uma palestra do pessoal da Grifo Arquitetura, que o escritório do Jaime Lerner estava terceirizando o trabalho para eles, porque estava com muito trabalho. Então, se você não tem um mínimo de ética, você às vezes não consegue trabalhar. A formação continuada, sim, é uma obrigação. Hoje em dia, é só vocês pensarem, há 20 anos atrás não existia celular, era um telefone. Hoje, o que menos faz o celular é ser telefone. Então, assim, você tem hoje mídias sociais que revolucionaram comunicação. Então, assim, você tem que ter um conhecimento, uma formação continuada permanente. Isso hoje para todas as profissões. Você tem que estar se atualizando das técnicas, dos materiais. Então, você tem que estar atualizando. Não adianta achar, me formei, agora não piso mais em sala de aula, não leio mais um artigo. Não, você tem que estar a todo momento revisando lei. As leis mudam. Então, você tem, por exemplo, Código de Posturas do Município, Lei de Zoneamento, Plano Diretor. Tem leis que obrigatoriamente, o próprio Plano Diretor, no mínimo a cada 10 anos tem que ser revisto inteiro. Então, às vezes daí você tem Código de Bombeiros, as NBRs todas que você tem, norma de desempenho. Então, você tem que se atualizar. Então, você tem que estar preparado justamente para quando você for atuar no mercado, você não queimar a largada. Então, na hora que você for... Então, assim, por exemplo, concurso público. O pessoal da Grifo foi um que fizeram lá, já ganharam mais de 10 concursos nacionais, fizeram desde Brasília, Fecomércio, no Rio Grande. Eles falaram, a gente não tinha trabalho no escritório no início, a gente era tudo recém-formado. O que nós vamos fazer? Vamos fazer concurso. Pelo menos a gente vai qualificando o nosso escritório, vai aprendendo. Não tenho cliente, mas vou brigando. Eles participaram de mais de 50 concursos na carreira do escritório. Mas chegou um momento que eles começaram a ganhar os concursos. Porque foi melhor, em vez de eu estar lá no videogame, eu estar lá assistindo novela, eu estou lá projetando, me exercitando, fazendo crítica, depois vendo o que eu acertei, o que errei, comparava com os outros que fizeram para ver o que os outros acertaram, para ver como eu posso melhorar meu desempenho profissional, e para justamente chegou uma hora que o mercado começou, e hoje eles estão muito bem consolidados, um escritório de 15 anos por aí, que hoje estão
muito bem estruturados, fazendo até para Alphaville. Por quê? Porque começaram de uma forma correta. Mas eu não tinha cliente. Sim, nem todo mundo nasceu com O profissional herança. tem que ser apaixonado pela profissão e dar continuidade. Se ele ficar parado hoje em dia, vai ter uma galera que vai vir passando por cima. Sim. Eu acho bem interessante também isso. Você levantou no início, Escobar, sobre cursos, né? Então, tem as pós-graduações, os MBAs, né? E os mestrados, doutorados, e se focar numa área que mais se apaixona e seguir adiante, né? Essa área de cursos aí que você levantou bem bacana também. E hoje a internet facilita muito. Então você tem cursos que você pode pegar, não só aqui, como lá fora. Eu, por exemplo, eu fiz cadeiras de 2 mestrados pela internet, em Punta Cana, aí, que era no Caribe, uma faculdade bem interessante, mas o pessoal era todo formado na melhor universidade americana, que é Berkeley, de engenharia civil. Então o pessoal se formou lá, montou um curso, todo mundo com doutorado, pós-doutorado, e tá lá na internet, custa caro, $1.800 lá cada cadeira, alguma coisa assim. Mas assim você pega o topo. O top. E depois eu peguei lá pro pessoal do México também, mas até mestrado online, só que eu não fiz até o final, mas eu pego as cadeiras que me interessam. Exatamente. E daí faço Isso aquilo ali, pago por cadeira. É bem como interessante. o Milton falou, ninguém pergunta onde a gente se formou, né? Eles querem, é o resultado do nosso trabalho. Eu acho que é perfeito isso. Eu acho que é ir se atualizando, né? Porque as novas tecnologias estão muito rápidas, vindo muito rápidas no mercado, né? Há pouquinho não se sabia, não se tinha uma ideia de sustentabilidade. Vou ter uma obra sustentável, o que eu tenho que fazer? Aí todo mundo saiu correndo se preocupar, né? A fotovoltaica agora já estão em telhas fotovoltaicas. Então, é uma evolução muito rápida. E se você parar no tempo, como o Milton bem colocou aqui, você vai ver o bonde passar e não adianta. Então, assim, a faculdade, né, recém-formados, nossos egressos, é o básico. É o básico, ele vai te dar um pouco de cada uma das áreas. Depois você vai focar naquilo que você achar mais bacana. Gostou do urbanismo? Tratou o urbanismo? Foca no urbanismo. Tratou em interiores? Saiba que interiores é um projeto extremamente complexo, onde vai gerar muita economia na obra, como o Milton bem colocou também. E é um projeto caro. Eles não entendem. Já fiz o projeto, tenho o básico da minha E são muito imediatistas também, né? Muito imediatistas. Você tem que fazer isso e continuar fazendo. Exatamente. A longo prazo você vai ter o retorno. Certamente vai ter o retorno, mas não é de imediato. E você não fazer isso, o profissional que está ali parado, né, e acreditar que só com as obras que ele faz, só com os projetos que ele faz, ele vai conseguir ir para frente, hoje em dia parou no tempo. Né? Bom, eu queria finalizar aqui, acho que a gente até passou, né, do tempo, foi o episódio mais comprido que a gente já fez. A gente vai dividir isso aqui, né? A gente vai dividir isso aqui para colocar na internet, mas vai ficar aqui o convite quando você retornar para Foz. Foz é uma cidade turística, eu já tenho evento. Gostoso de vir. Já tem evento dele marcado para o ano que vem. Tá me cortando aqui. Espera te receber aí. Volta para Thaís, hein? Então. Deixa eu finalizar minha frase aqui, que são as questões éticas, e dizer que, minha dica, né? Que se você não é uma pessoa ética na vida, ninguém te contrata, né? Então, primeiro como pessoa, para depois profissional. E é uma frase que eu adoro, inclusive eu ouvi do diretor do CREA, o Geraldo Câncer, numa palestra que a gente deu, e eu fiquei apaixonada na frase dele, que é o que é ser ético, né? Se você não pode contar que fez, não faça. Então, queria finalizar minha frase e agradecer a presença do Milton e da Dulce. E só agradecimento, eu aprendi muito aqui com vocês, foi sensacional esse episódio e, assim, foi um dos que eu mais gostei. O agradecimento é todo nosso e a ideia é sempre contribuir, né? Contribuir com a sociedade como um todo, né? O Milton trazendo toda essa experiência bacana para nós e com certeza irá nos apoiar na F também, né? Porque a gente precisa muito do apoio. Eu já fui presidente da F em alguns aninhos atrás, né? E não consigo sair dessa diretoria porque sempre tem um parceiro que é o presidente. Então a gente tá sempre junto e sempre querendo trazer essa sociedade vir a ter mais representatividade na cidade como um todo. Obrigada, Thaís, pelo convite, Escobar e Milton. Foi um prazer estar com vocês aqui. Eu ainda... uma última, é que o papo quando é bom, a gente nem vê o tempo passar, né? Flui, né? Mas justamente eu queria falar da IF. Acho que a IF é justamente uma porta também de entrada para o recém-formado. É lá onde ele consegue se cercar de profissionais. Eu sempre participei de movimento
voluntário. Eu falo para todo mundo que eu posso, seja na igreja, seja no Rotary, seja num asilo de idoso, trabalhe, faça algo não só profissional, mas faça algo para a sociedade. E eu tenho certeza que isso sempre retorna você tem network, você tem pessoas que te conhecem, que vão conhecer a tua ética pessoal e ver, não, é uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, é uma pessoa que vale a pena dar oportunidade. Então, eu acho que sim, as associações cumprem um papel na sociedade fundamental. Eu sou militante ferrenho da importância das entidades. Eu acho que a IF cumpre um papel histórico na cidade, contribuiu para a evolução da cidade e ainda tem muito para contribuir. É ela que tem pautado as discussões mais importantes que ocorrem aqui. Então, também ela é um local onde o arquiteto recém-formado pode vir para se cercar de bons profissionais, de bons consultores, de bons parceiros, trabalhar mesmo que às vezes voluntário, cansa, às vezes aconteceu, o prefeito liga para a F, F, eu preciso de emergência, a gente está pegando um projeto, vocês podem nos ajudar, então você tem uma oportunidade às vezes de trabalhar com um projeto que você nunca trabalhou, mesmo que de forma voluntária, sim. Eu falo porque o cargo, inclusive, de presidente e conselheiro são todos honoríficos, eu não ganho salário, não ganho 1 centavo de salário. Mas por que você faz? Porque eu tenho 2 filhos para criar. Eu preciso que a arquitetura dê dinheiro. Então eu preciso lutar pela categoria, porque se eu não lutar porque eu vou ficar aqui 4, 5 anos no máximo. Mas eu tenho 35 anos pelo menos de profissão que eu tenho que alimentar meus filhos. Então eu preciso que a arquitetura de fato seja valorizada para eu no mercado ganhar dinheiro. Não é só altruísmo. Então, só que essa luta, uma andorinha não faz verão. Não se faz sozinha. Então a gente tem que ter um pouco mais esse espírito coletivo, de associativo, de trabalhar com isso. Isso é fundamental, não tenho dúvida disso. Fica aqui, né, o agradecimento da F, embora o podcast seja da Escobar, eu que acabei de falar para a Dulce, a gente vai estender alguns episódios assim, onde vai estar a F e Escobar junto, e é bem provável que a gente tenha 2 tipos de podcast, um dedicado à F, e aí entra o convite para você, toda vez que tiver evento em Foz, vir aqui participar, e outro mais técnico aqui, que é da Escobar Engenharia. Mas assim, Milton foi E se me permite, inclusive esse papel que o Escobar faz é fundamental, porque ela está levando conhecimento gratuito, custeando do próprio bolso. Então, assim, é esse tipo de projeto voluntário que quando eu falo que a gente tem que melhorar a sociedade, isso é um projeto que tem que ser valorizado, tem que ser dado reconhecimento. Porque assim, o Celso e a Thaís estão aqui dando consultoria jurídica, técnica, de forma gratuita. Então assim, hoje, diferente do que foi no passado, onde as bibliotecas eram seladas, só os doutores tinham acesso ao conhecimento, hoje tem conhecimento disponível para todo mundo, é só querer. E pelo contrário, as pessoas estão investindo para entregar um produto de qualidade para vocês que estão acompanhando o podcast, de ter profissionais qualificados que estão estudando a matéria antes de vir para cá. Então, para nós é uma honra poder estar participando aqui junto desse podcast da Escobar, que cumpre um papel social fundamental. Então, assim, às vezes o aluno que é carente, ou o aluno que não tinha tempo de assistir, ou porque talvez não tinha maturidade suficiente na época de academia, que ele não faltou uma aula de estrutura, e ele está tendo aqui a oportunidade de entender na prática a profissão. Então, assim, por isso que a gente faz questão, às vezes, de vir aqui valorizar esse trabalho, porque esse trabalho tem que ser reconhecido por todos. É um trabalho importantíssimo. É um trabalho de qualidade, muito bem feito, produzido e investido, para levar ao ouvinte, quem está aí nos assistindo, um pouquinho mais dessa formação continuada que eu comentei agora há pouco. Então, para mim, Celso, Thaís, eu fico extremamente satisfeito, me coloco à disposição, inclusive, de voltar outras vezes para um papo gostoso. Com certeza. Porque tem que tirar o chapéu para vocês. Obrigado. Agradecemos muito, né? Valeu. Eu finalizo aqui. E é isso. Agradeço mais uma vez e espero os ouvintes ao próximo episódio. Até a próxima, musiquinha, né?